Fala galera, eu sou o professor Ricardo Moraes e hoje vamos trabalhar gráficos da função do primeiro grau. Pega caneta, tem papel e vem embora comigo! Então aqui está a sequência das nossas aulas. Trabalhamos na aula passada função do primeiro grau, aula 11, e hoje vamos trabalhar aula 12, os gráficos da função do primeiro grau. Vamos que vamos! Então, gente, vamos analisar os gráficos da função do primeiro grau. Olha o que ele diz aqui na definição. O gráfico da função do primeiro grau é definido por essa fórmula aqui, ó, por essa lei de formação. F de x é igual a x mais b, onde o a e b são números reais. E para você ter uma função do primeiro grau, você tem que ter o a diferente de zero, certo? E aqui o que a gente vai entender é que o gráfico da função do primeiro grau, ele é sempre uma reta. Então, você tem dois exemplos para a gente analisar aqui, ó. Você pode ter a reta nesse formato, certo? Ou você pode ter a reta nesse formato aqui. Então, se você, diante de uma questão, viu o gráfico e esse gráfico ele apresenta uma reta tanto do formato 1 quanto do formato 2, você tem um gráfico da função do primeiro grau, certo? Então, vamos entender o que representa o eixo x e o eixo y. Esse eixo y aqui representa a imagem da função e esse eixo x representa o domínio da função, certo? Então, o y representa a imagem da função e o x representa o domínio da função. Também esse x ele pode ser chamado de abscissa, certo? Do eixo x, esse lado aqui são os valores positivos. São os números que vão ficar, e esses números são positivos, vão ficar ao longo dessa reta. Aqui, olha, você tem os valores negativos. Agora, para o eixo y, aqui você tem, na parte de cima, você tem os valores positivos, e na parte de baixo você tem os valores negativos, certo? Então, o x do lado direito positivo, do lado esquerdo negativo, y para cima positivo e para baixo é negativo. Vamos lá. Agora vamos compreender a questão do crescimento e decrescimento da função do primeiro grau. Olha só, gente. Você vai ter uma função crescente quando o a ele é maior que zero. Então, observa como a reta se encontra, tá? Então, a reta, nesse caso, ela é crescente para x no ponto menos 3 e y no ponto 6. E nesse momento vamos analisar a lei de formação que define esse gráfico. Olha só, eu tenho aqui y é igual a 2x mais 6. Esse 2 que está ao lado do x representa o a, certo? E esse 6 representa o b. O a é chamado de coeficiente angular e o b é chamado de coeficiente linear. Vamos analisar o seguinte ponto. Como a gente consegue fazer o gráfico a partir da lei de formação que representa a função? Você presta bem atenção nesse ponto que a gente vai analisar agora, tudo bem? Vou colocar a função aqui, y é igual a 2x mais 6. Olha só. Gente, o b, que é o 6, vai ser aquele número que vai tocar o eixo y, que é exatamente esse ponto aqui, ó, certo? E agora, o x, como é que eu vou determinar o x? Vamos lá analisar, olha só. Eu vou chamar de y0, aí eu tenho 2x mais 6. Forma uma equação do primeiro grau. Então, 2x vem para cá, ele vem com um sinal negativo e fica igual a 6. Esse menos 2 ele vai passar dividindo, então x ser dividido para 2 é igual a 3 com um sinal negativo. E olha, observa aqui. Vamos lá montar esse gráfico. Então, tenho aqui x e aqui eu tenho y. O x é menos 3. Para cá você tem valores negativos e para cá você tem valores positivos. Então, se o x é menos 3, eu vou colocar nesse ponto menos 3. Agora o y. Gente, o y representa o b, certo? É só a gente analisar aqui, ó. Quem é o b da função? O b da função é exatamente o 6 positivo. Então, eu vou colocar na parte do eixo y o número 6, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Tem um ponto aqui e tem um ponto aqui. Eu posso traçar a minha reta.
formando o gráfico da função do primeiro grau, certo? E agora nós temos a função decrescente. Quando uma função é decrescente? Quando A ele vai ser menor que zero. O A é menor que zero é quando você tem um valor negativo. Vamos analisar aqui a função. Observa aqui, ó. Você tem o A, que é o menos 2, olha aqui, e o B, que é o 4. Então, veja que o A ele é menos 2, certo? Um valor negativo. Se é negativo, é menor que zero. Logo, essa função ela é decrescente. E aí você tem esse tipo de gráfico aqui, ó, como a gente está analisando, tá? Agora a gente vai formar esse gráfico. Como é que a gente vai formar esse gráfico a partir da nossa funçãozinha aí? Vamos lá verificar. Olha só. Eu tenho aqui y é igual a menos 2x mais 4. O teu objetivo é encontrar o x, certo? Então, a gente vai encontrar o x igualando o y a zero. Eu coloco o zero aqui, aí eu tenho menos 2x mais 4. No primeiro membro, você coloca a letra, vem para cá. Negativo, ele vem com um sinal positivo. E isso aqui é igual a 4. Esse 2 aqui, ele vai passar dividindo, então x é igual a 2. Pronto. Determinei x e o y. O y representa o valor do B. Quem é o valor do B? É o 4 positivo. Então, vamos lá formar o nosso gráfico agora. Eu tenho o eixo de y, o eixo de x. Vamos colocar os pontos. Bem, x deu 2, positivo. Então, x, para cá você tem os valores positivos e para cá você tem os valores negativos. Se o x deu 2 positivo, então vou colocar 1, 2 aqui, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o y. Bem, o y representa o b. Olha o b aqui, deu quanto? Deu 4 com valor positivo. Então vou colocar 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 2 pontos formados. E agora a gente vai passar a nossa retinha, né? Logo formando o gráfico que eu apresentei para vocês, certo? Então, gente, não pode esquecer. Como é que eu vou determinar o x igual a y0? Pronto. Como é que eu determino o y? O y vai ser o próprio valor do b, certo? Feito isso daí, é só a gente formar o gráfico e pronto. Já conseguimos desenhar o nosso gráfico. Fechou? Então, galerinha, nessa parte a gente vai aprender a montar a equação do primeiro grau a partir do gráfico, certo? Tudo que a gente já explicou até agora foi ao contrário. Eu tenho a função e eu transformei no gráfico, como eu mostrei para vocês. Vamos aqui para o exemplo. A figura abaixo ilustra o gráfico da função que associa o volume de gás consumido pelos domicílios de um município ao valor pago por esse consumo. O valor pago em reais por cada metro cúbico consumido é D. Então, ele me deu o gráfico. Vamos analisar esse gráfico cuidadosamente aqui. Primeira coisa que você observa é que é um gráfico diferente daquele que a gente já trabalhou, certo? Então, eu coloquei de propósito para você verificar outro ângulo, outro tipo de gráfico aqui, certo? Mas eu observo que é uma reta, olha só. Bem, observa o seguinte, que quando você tem 2 metros cúbicos, você tem R$14 pago por esses 2 metros cúbicos. Quando você tem 7 metros cúbicos, você tem um valor de R$35 pagos, tudo bem? Então aqui a gente tem 2 pontos. Vou colocar esse ponto aqui da seguinte forma. O x é o 7 e o y é o 35. Para esse ponto aqui, o x é 2 e o y é quem? É 14. Não esquece que o eixo y, que é essa seta que está no sentido vertical, é o valor pago e o x é o volume consumido em metro cúbico, certo? Vamos montar agora a nossa fórmula. A fórmula é essa aqui, ó, y igual a ax mais b. Só que ele quer saber quanto é que vai ser o valor pago por 1 metro cúbico, certo? Vamos lá. Perceba o seguinte. Y representa o valor pago e x representa o metro cúbico consumido. Então, quer dizer que o custo, que é o valor pago, está em função da quantidade de metros cúbicos que vai ser consumido. Logo,
Esse A representa o valor do metro cúbico que vai ser pago, tudo bem? Então, o meu objetivo aqui, gente, nessa questão é só encontrar o A, certo? Porque, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que um metro cúbico seja R$3, então ficaria 3x, que é a quantidade de metros cúbicos que a função não me deu. Então, para 1 metro cúbico, ficaria 3 vezes 1, 3. Para 2 metros cúbicos, 3 vezes 2, 6. E assim por diante. 3 vezes 3, 9. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês que o A representa o valor que vai ser pago por metro cúbico consumido. Certo? Então, vamos em busca do A. Agora, vamos analisar esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico ele me apresentou 2 pontos, que foi esse daqui e esse daqui. Então, quando o gráfico me apresenta 2 pontos igual esse, eu tenho que trabalhar essa fórmulazinha aqui, ó. O A é igual à variação do Y sobre a variação do X. Faz logo a tua anotação aí. Qual é a variação do Y? É exatamente esse ponto aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu tenho 14, que é o valor inicial, e 35, que é o valor final. Qual é a variação de x? 2, que é o valor inicial, e 7, que é o valor final. Então, colocando aqui na minha formulazinha, eu tenho variação do y é 35 menos 14, e a variação do x é 7 menos 2. 35 menos 14 vai dar 21, 7 menos 2 vai dar 5. Faço essa divisão e eu vou chegar ao valor pago por metro cúbico. Então, tenho 21 dividido para 5, que vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Vou colocar o valor aqui. 21 menos 20 é 1. 1 é menor que 5, acrescenta 0 e aqui uma vírgula. 10 dividido para 5 vai ser 2. E 2 vezes 5 vai ser 10. 10 menos 10 é nada. O A é igual a 4,2. O que isso significa dizer? Significa dizer que o valor pago por 1 metro cúbico corresponde a R$ 4,20. Seria a alternativa D, certo? Agora, olha só. Respondi a questão, muito bem. Beleza? Tu já fizesse as anotações, senão daqui a pouco você faz. Agora vamos ir mais além. Eu quero montar a lei de formação, que é a função que representa o valor pago em função do metro cúbico. Como a gente ia trabalhar isso daí? Vamos lá? Eu já tenho o valor do A. Agora eu vou encontrar o valor do B, certo? Então vamos aqui. Para eu determinar o valor do B, eu vou escolher um desses pontos aqui do gráfico. Eu vou escolher esse primeiro ponto aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui. Então, para esse ponto, o X é o 2 e o Y é quem? É o 14. Eu vou simplesmente substituir na minha fórmula aqui, ó. Y é 14, o A eu já determinei que é 4,2, o X é 2 e vamos determinar o valor do B. Eu tenho 14 é igual, olha só, 4,2 multiplicado por 2 vai dar 8,4 mais B. O que eu vou fazer aqui? 8,4 vem para cá, para o primeiro membro. Logo, 14 menos 8,4 é igual a 5,6, certo? Pronto, determinei o B. E agora vamos montar a minha função, certo? Eu estou fazendo isso daqui porque daqui a pouco a gente vai analisar questões que envolvem esse passo a passo aqui, tá? Então, y é igual a x mais b. Vamos montar a nossa função. Quem é o valor do A? É 4,2x. E quem é o valor do B? 5,6. Pronto, essa daqui seria a minha função. E olha só, a partir dessa função aqui, gente, você pode determinar o que a questão pedir. Por exemplo, se a questão pedir qual vai ser o valor total pago por 3 metros cúbicos, então x é igual a 3, né? E o y representa o valor que vai ser pago. Então aqui você pode resolver qualquer tipo de questionamento que o problema te fizer. Legal? A gente vai ver isso daqui a pouco. E agora, gente, X, você está convocado para executar a missão 1. E diz assim: determine o gráfico de cada função abaixo. Dá uma pausa no vídeo e resolva a alternativa A e B. Então volta no vídeo, verifica como eu resolvi e vamos lá completar essa missão. Vamos lá.
Muito bem, eu acho que com certeza você conseguiu desenvolver. E eu te convido para a nossa segunda missão. Vamos lá. Determine a lei de formação de cada gráfico abaixo. Bem, eu estou com um gráfico e eu quero transformar na função. Volta no vídeo e você vai analisar cuidadosamente cada uma etapa que eu resolvi. Dá uma pausa no vídeo e vamos lá. Muito bem, eu acredito que vocês conseguiram resolver. Se caso vocês tiverem dificuldade, você coloca aqui no comentário que eu vou estar respondendo, tudo bem? Vamos lá. E a nossa terceira missão, e nessa missão estaremos juntinhos. A gente vai trabalhar as questões de concurso. Então vamos lá. Questão 1 caiu 6 Gran Rio para profissional da Petrobras de nível técnico, que diz assim. O gráfico abaixo apresenta a quantidade média de CO2 em gramas, lançada na atmosfera por automóveis modelo luxo e mini. Em função da distância percorrida em quilômetros, considere a quantidade média de CO2 lançada na atmosfera por um carro de luxo, ao percorrer 600 km. Que distância em quilômetro deveria ser percorrida por um carro mini, de modo que a mesma quantidade média de CO2 fosse lançada na atmosfera? Alternativa A, B, C, D ou E. Então, vamos primeiro analisar esse gráfico e vamos entender o comportamento dele aqui, tá? Olha só, o que a gente observa? Nós temos dois gráficos aí. Um representando o luxo e o outro representando o mini. Outra coisa que a gente analisa é que os dois gráficos eles tocam no ponto zero, ou seja, na origem. Então, uma vez que o gráfico ele toca no eixo de Y, que representa o CO2 aqui, ó, no ponto de origem, eu posso dizer que o B é igual a zero. Lembra lá? Se a reta ou o gráfico ele intercepta ou toca no eixo Y, eu já sei que o valor do B é esse encontro aí. Legal? Bem, o macetinho é: perceba que o gráfico luxo e mini, ambos tocam na origem, que é esse ponto aqui, tá? Então, se toca na origem, significa dizer que dá para eu trabalhar com a regra de 3, tá? Então, analisando o modelo luxo, o que a gente observa? Que em 10 quilômetros, ele vai liberar 2.000 gramas de CO2 para a atmosfera. Então, eu posso trabalhar aqui a minha regrinha de 3, da seguinte forma. 10 quilômetros libera 2.000 gramas de CO2 para a atmosfera, certo? O problema da questão diz em 600 quilômetros. Vamos saber quanto é que ele vai liberar de CO2. Então, aqui é x. Multiplica o cruzado. 10 vezes x vai dar 10x, é igual a 600 multiplicado por 2.000. 10x, olha só essa multiplicação, 6 vezes 2 vai dar 12. Tenho 5 zeros, então vou acrescentar aqui. 3, 4, 5. 10 está multiplicando com x, ele vai passar dividindo, corto aqui e corto aqui. Então, x é igual a 1, 2, 3, 4, 120.000. CO2 que é liberado para a atmosfera, o modelo luxo percorrendo 600 km. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos analisar o modelo mini. O que o modelo mini diz? Olha aqui, no gráfico, ele tem em 10 quilômetros, ele libera quanto? 1.200 gramas de CO2, certo? Então, vamos lá montar a nossa regrinha de 3. Então, vai ficar assim, ó. Em 10 quilômetros, ele libera 1.200 gramas de CO2. Então, o que a questão quer saber? Quantos quilômetros o modelo mini vai ter que percorrer para lançar a mesma quantidade de CO2 que o modelo luxo emitiu para a atmosfera? Qual foi a quantidade que o modelo luxo emitiu? Tá aqui, ó. Foi essa quantidade. Então, vou colocar essa quantidade aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Certo? Pronto. Basicamente, era isso que você ia fazer, utilizando a regrinha de 3. Multiplicando aqui direto. E agora, eu vou multiplicar cruzado, vai ser 1.200x é igual a 10 vezes 120.000. Vou baixar esse valor aqui multiplicando. Só vou acrescentar um zero. Então, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar dividindo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Fazendo a divisão, corta dois zeros.
em cima e 2 zeros embaixo. Ó, 12 dividido para 12 vai dar 1. Sobra 3 zeros, você só acrescenta aqui. Pronto, determinei. Então quer dizer que vai ser 1000 km percorrido pelo modelo mínimo para poder emitir para a atmosfera a mesma quantidade de CO2 emitida pelo modelo luxo. Logo, seria a alternativa C. Certo? Vamos lá para a segunda questão. Então, a questão 2 diz assim: o lucro anual de uma pequena empresa vem crescendo linearmente, como mostra o gráfico abaixo. Se esse ritmo de crescimento anual for mantido, qual será em milhares de reais o lucro dessa empresa no ano de 2010? Vamos lá. Olha só, gente, eu vou ensinar essa questão de uma forma bem rápida para você determinar, tá? Eu já ensinei pelo método tradicional para você encontrar a função. Agora eu vou te ensinar uma tática rápida para você chegar nessa questão. Olha aqui. Vamos analisar o seguinte. Eu vou determinar o A. Quem é o A? O A representa a variação de Y sobre a variação de X, né? Quer dizer, é o lucro em relação ao tempo, né? Ou seja, lucro por ano. Então, se a gente for analisar aqui o lucro dele, você tem a variação 216 menos 144. Então, vou colocar aqui na fórmula. Eu tenho 216 menos 144. E a variação de X, que é o ano, né? Eu tenho 2009 e 2005. Então, na fórmula aqui vai ficar 2009 menos 2005. Logo, A é igual a 216 menos 144 vai dar 72. 2009 menos 2005 vai dar 4. E 72 dividido para 4 vai dar 18. Qual é a minha interpretação? Que por ano essa empresa ela lucra 18 em milhares de reais, certo? Agora eu quero saber no ano de 2010. Se a gente analisar aqui no gráfico, a gente vai perceber o seguinte, ó, no ano de 2009 o lucro foi 2.016. E eu quero saber qual vai ser o lucro no ano de 2010, né? Exatamente nesse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Eu já sei que 18 representa o lucro por ano, né? Então, posso simplesmente fazer 216 mais 18, tá? Porque eu sei que a cada ano essa empresa cresce 18 e eu tenho esse valor determinado aqui. 8 com mais 6 vai dar 14, vai 1 ficar 4. 1 mais 1, 2 mais 1, 13. Vou baixar o 2. Logo, seria a alternativa B. A questão terceira diz assim: o gráfico abaixo apresenta a capacidade de processamento de oleaginosas de uma máquina extratora de óleos vegetais, em função do tempo T. Em quanto tempo essa máquina processa 800 kg A, B, C, D ou E? Então, ele quer saber qual é o tempo que essa máquina vai processar 800 kg. Vamos analisar aqui o gráfico. Observe o seguinte, que 1 hora ela processa 120 kg. Em 3 horas, ela processa 360 kg. O que eu falei para vocês? Toda vez que a reta tocar a origem, que é esse ponto aqui, dá para você trabalhar com a regrinha de 3 simples. Então, a gente vai escolher um ponto e vamos aplicar a regra de 3, tá? Que é uma forma mais rápida da gente chegar. Então, tenho aqui, ó, para esse ponto de 1 hora, eu tenho 1 hora, ela processa 120 quilos. Qual é o tempo que ela vai processar 800 kg? Pronto, basicamente era isso para você fazer, tá? Logo eu tenho x vezes 120 é 120x, 1 vezes 800, vou baixar 120x, 1 vezes 800 é 800. Esse 120 ele vai passar dividindo, vou cortar aqui e fica 80 dividido para 12. Vai dar 6, 6 vezes 12, 72. 80 menos 72 vai dar 8. 8 é menor que 12, acrescenta 0 e aqui uma vírgula. E aqui de novo, né? 6 vezes 12 é 72, vai dar 8. E assim por diante, né? Então aqui vai dar uma dízima periódica. Então x é 6, o quê? Vou colocar 66, o que? Hora, certo? Agora vamos verificar
E nas alternativas, ela apresenta o tempo misto, ou seja, está em hora e está em minuto. Então vamos transformar isso daqui, ó, uma parte em hora e uma parte em minuto. Como é que a gente procede? Eu tenho aqui, ó, 6,66 é a mesma coisa que 6 mais 0,66. Isso aqui está em hora e eu vou pegar esse valor aqui, ó, e transformar em minuto. Aí você tem que lembrar dessa relação. De hora para minuto, simplesmente eu multiplico por 60. Então vamos multiplicar 0,66 por 60. Então tem aqui, ó. Deixa esse zero de escanteio e faça a multiplicação. Ser vezes 6, 36. Vai 3, fica 6. Ser vezes 6, 36 com mais 3, 39. Vai 3, fica 9. Ser vezes 0, 0 abaixo 3. Olha aqui, o zero vem para cá. Duas casas após a vírgula, no sentido da direita para a esquerda, confere dois números e coloca a vírgula bem aqui. Então, 39,6, né? Vou apagar bem aqui. Qual é a nossa interpretação? Eu tenho 6 horas e 39,6 minutos. Então, 39,6 é próximo de 40 minutos, né? Logo, seria a alternativa C. A quarta questão diz assim: a forte demanda por crédito imobiliário surpreendeu a Citibank Brasil. De janeiro a maio, o número de pedidos subiu de 80 para 300. Considere que o aumento mensal no número de pedidos de crédito imobiliário tenha sido linear, como mostra o gráfico abaixo. Quantos pedidos de crédito foram feitos em abril? Então, ele quer saber quantos pedidos de crédito foram feitos em abril, exatamente nesse ponto aqui, ó, tá? Então, eu quero saber quem? Eu quero saber o valor de Y, que representa os pedidos de crédito. Então, aqui nessa questão, vamos determinar quantos pedidos nós temos por mês. A gente determina através do Azinho, né? Então, tenho aqui o A é igual o número de pedidos por mês, que é a variação de Y sobre a variação de X. Analisando o gráfico aqui, a gente percebe que a variação foi de 80 para 300, né? Que é o número de pedidos que nós tivemos entre janeiro e maio. E aqui, olha, você tem a variação dos meses, né? De janeiro a maio, ou seja, do mês 1 ao mês 5. Então, na nossa fórmula, nós temos A é igual a variação de Y é 300 menos 80, a variação de X, 5, representando o mês de maio, e 1 representando o mês de janeiro. 300 menos 80 vai dar 220, 5 menos 1 vai dar 4. 220 dividido para 4 vai dar 55. Presta bem atenção o que representa esse valor para a gente. Olha só. Esse valor significa dizer que por mês você tem um acréscimo de 55 em pedido de crédito, certo? Analisando no gráfico diretamente, o que a gente observa? Ó, no mês de janeiro nós temos 80 pedidos de crédito. E no mês de fevereiro? Houve um acréscimo de 55. Então, 80 mais 55 vai dar 135. Foi o número de pedidos no mês de fevereiro. No mês de março, mesma ideia. 135 mais um aumento de 55, que vai dar 190. Então, 190 pedidos de crédito foram realizados no mês de março. No mês de abril, a mesma ideia. 190 mais 55 vai dar quanto? Vai dar 245, que é o gabarito que a gente está procurando, certo? Então, tá aí a questão, logo seria a alternativa A. Perceba que essa questão foi muito parecida com o exemplo que a gente deu, o exemplo contextualizado, né? Então, bastava você encontrar o azinho e depois você ia somando até o valor desejado. O gráfico abaixo representa o custo de produção em reais de certo tipo de tecido em função da quantidade produzida em metros. Se cada metro de tecido for vendido por R$ 5,10, o lucro na venda de 10 mil metros em reais será de A, B, C, D ou E. Gente, olha só, eu quero que vocês façam essa questão, mas vamos te dar as coordenadas aqui, tá? Y representa o custo em reais e a quantidade em metros representa X, certo? Observa que o ponto aqui no gráfico você tem 10 metros corresponde a
R$3.632. Ele quer saber o seguinte: se cada metro de tecido for vendido por 5,10, o lucro na venda de 10.000 metros em reais será de... Vamos montar a formulazinha aqui. Y é igual a AX mais B. O meu objetivo é encontrar o A e encontrar o B, certo? O B eu já posso encontrar, por quê? Porque se você analisar aqui, você observa que a reta, ela toca ou intercepta o eixo Y, né? Nesse ponto de 3.600. Então, B é 3.600, igual como eu falei para vocês na nossa aula teórica, certo? Agora a gente vai determinar quem é o valor do A. Então, B aqui é 3.600. Vamos lá. Vou pegar o par ordenado XY. Vou pegar Y 3.632. Vou colocar aqui, ó, 3.632. O valor do A que eu quero determinar. O X aí é 10 e o B é 3.600. 3.632 é igual a 10A mais 3.600. Esse 3.600 vem para cá com um sinal negativo. 3.632 menos 3.600 vai ser igual a 32. O 10 ele passa dividindo. Logo, 32 dividido para 10 é 3,2. Já encontrei o A. Vamos agora montar a nossa função, ou a nossa lei de formação. Y é igual a AX mais B. O A é 3,2x e o B é 3.600. Vamos encontrar o custo para 10.000 metros, tá? E depois a gente vai fazer a relação de lucro, venda e custo. Então, tem aqui custo é Y, 3,2 multiplicado por 10.000 mais 3.600. Olha aí. Você tem 3,2 multiplicado por 10.000. Vou colocar esse cálculo bem aqui. Aqui, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Vou baixar esses 4 zeros aqui. Uma casa após a vírgula, então coloco bem aqui. Então, tenho 32.000. Y é igual a 32.000. 32.000 mais 3.600 é igual a 35.600. Pronto, esse daqui é o custo. Agora o problema fala que é vendido por R$ 5,10 cada metro. Quantos metros foram? 10.000 metros. Então vamos saber quanto foi o preço total, né? Então tem aqui, ó, 5,1 multiplicado por 10.000, né? Logo eu tenho 5,1 multiplicado por 10.000 vai ser igual a 51.000. Isso daqui representa o preço total de venda. Agora vamos determinar o lucro, né? O lucro é sempre a venda menos o custo. É o que você vende e para você determinar o lucro, você subtrai com o custo, né? Então, vamos determinar esse lucro. A venda foi 51.000 menos o custo. Olha o custo aqui, né? A gente tirou a partir da análise do gráfico, é 35.600. Logo, o lucro é igual a 15.400. 51.000 menos 35.000 vai dar 15.400. Logo, seria a alternativa A. Então é isso, gente. Terminamos mais um módulo aqui da nossa aula. Vamos ver como ficaram aqui as nossas sequências. Você tem aí essa parte completa. Hoje trabalhamos aula de número 12, gráficos da função do primeiro grau. E na próxima aula eu te convido para a gente trabalhar a função do segundo grau. Para você que é novo aqui, te inscreve, compartilha e dá like, que vai ser muito importante aqui para o nosso canal. Valeu? Gente, muito obrigado por tudo e até a próxima.